A pergunta que nós precisamos fazer introdutoriamente, portanto, é essa: como nós, homens cristãos, devemos nos dispor a nos posicionar contra tudo aquilo que fere a Escritura, que vai contra a Sagrada Escritura, ou, melhor falando, que desafie o padrão da Sagrada Escritura. Esse novo desenvolvimento cultural que nós estamos percebendo, acompanhando tão rapidamente em nossa sociedade ocidental, é um exemplo de que nós estamos também experimentando uma vívida tolerância bíblica com respeito a temas desafiadores como homossexualidade. Ou seria uma defesa à apostasia sexual? Não é comum, ou não é estranho, hoje é extremamente comum nós observarmos até mesmo pastores dos seus púlpitos, ou então fazendo uso das redes sociais, advogando ou defendendo esse posicionamento quando eles defendem a ideia do chamado poliamor. Eu não sei se você já ouviu falar dessa palavra, ou sobre esta palavra, e segundo a ideia do poliamor, o que importa, acima de tudo, é o amor entre duas pessoas. E isso independe se são heterossexuais ou homossexuais, ou até mesmo se o amor dessa pessoa, desse ser humano, é por um animal. Parece estranho, mas já não é a primeira vez que na Alemanha um grupo político tem pressionado o parlamento para que seja aprovada a união entre homens e animais. Ou seja, não casamento de pessoas do mesmo sexo, chamado casamento gay, mas indo além, casamento de pessoas com seus cães ou com seus animais. Eu fico tentando imaginar como um homem pode casar com um papagaio, por exemplo. Ainda não entrou na minha cabeça, mas é o caminho que nós temos observado, esse é o caminho que tem trilhado o homem, quanto mais se afasta dos valores da palavra de Deus. Então, quando nós examinamos a direção que a nossa cultura tem tomado sobre esse assunto, um bom lugar para começar o tema hoje seria fazer uma distinção entre pecados e crimes. Porque o pecado é uma coisa, ou é algo que nós devemos rejeitar por razões morais. O crime é um comportamento particular ao qual se atribui uma penalidade civil. Nós vamos ver que isso é importante, nós precisamos tratar isso à luz da palavra de Deus para não confundirmos as coisas. Então, as duas categorias, elas de fato se sobrepõem, mas não de uma maneira completa. Algo pode ser pecaminoso, como por exemplo a avareza o é, mas ela não é necessariamente um crime, a não ser que o indivíduo ele seja pego em um caso de corrupção. Mas ser avarento é um pecado contra a lei de Deus, mas não necessariamente um crime passível de penalidade civil. Então, enquanto um pecado como um assassinato, ele tanto é pecado como é crime. Então nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre pecados e crimes. De modo que a nossa primeira consideração, quando nós abordamos esse tema, deve ser perguntar se a Bíblia ensina que a homossexualidade é um pecado. E então, a partir daí, se ela deve ou não ser proibida pelas leis, ou se ela deve ou não ser tratada também a homossexualidade como uma conduta criminosa. Então, primeiramente, vamos ver, homossexualismo é pecado? O homossexualismo é uma prática pecaminosa? Nosso primeiro apelo, a nossa primeira observação, a nossa primeira posição, por vezes, em questões sexuais, ela é esquecida ou ela se perde quando nós tratamos este assunto deixando de lado a ordem da criação. Nós acabamos de ver isso de uma forma exaustiva com a primeira palestra feita pelo pastor Ronaldo. Eu não preciso demorar muito nisso aí, mas só para que a gente lembre, quando o Senhor Jesus, por exemplo, ensinou a respeito do divórcio, ele recorreu à intenção original. Assim como quando ele fala sobre o papel do homem e da mulher, e aprendemos isso na primeira palestra da manhã, o apóstolo Paulo recorre à intenção original. A intenção original, eu me refiro aqui àquela de Deus quando nos criou, quando criou o universo
e criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, a lei subsequente, por exemplo, sobre o divórcio, levava em conta a dura realidade do pecado e rebelião, mas aqueles que queriam saber qual o propósito do casamento eram chamados a olhar as coisas como foram no princípio. Quando Deus criou o homem, quando Deus fez a mulher, Deus criou Adão, e após ter nomeado, como nós vimos, animais, ficou evidente que não havia auxiliadora adequada para ele. Não tinha algo ou alguém que lhe completasse. Deus, então, pôs Adão em profundo sono, e do corpo dele, ele formou Eva. Isso é interessante, irmãos. Eu peço apenas que, por favor, vocês abram comigo novamente em Gênesis 2, versículo 18. É interessante a gente observar o texto mais uma vez. Por favor, abram comigo. Gênesis 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Notem que, com base na ordem da criação, nós já podemos excluir uma série de combinações sexuais ou de pecados sexuais. Poligamia, por exemplo. O Senhor estabeleceu o casamento entre um homem e uma mulher de forma monogâmica. O bestialismo, a relação de homens com animais, porque a Escritura é clara. O Senhor deu ao homem, versículo 20, a ordem de dar nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas conclui que para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, a poligamia aqui já é descartada, o bestialismo também é descartado, a poligamia em série por meio do divórcio também, porque veja que quando nós olhamos para a Escritura, o versículo 24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Percebemos então que biblicamente o divórcio ele é extremamente restrito e são pouquíssimas as suas exceções. E com respeito ao assunto pertinente aqui para nós hoje, a homossexualidade, claramente com base na ordem da criação, esta prática sexual também ela é descartada. Assim como a poligamia em série, por meio do divórcio, assim como o bestialismo, também Deus claramente nos ensina na palavra, criou Eva para Adão e não criou outro homem para Adão. Consequentemente, irmãos, em razão desta ordem criadora, veja que nós não devemos nos surpreender que mais à frente o Senhor ele vai proibir terminantemente a homossexualidade ao longo de toda a Escritura Sagrada. Abram comigo a palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 26. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, versículo 26, porque as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Veja que aqui, a observação que nós fazemos ao lermos juntos, ou ao observarmos juntos Romanos 1, versículos 26 e 27, é que o desejo por gratificação sexual com alguém do seu próprio sexo é descrito como desonrado e paixão infame. Aqui o lesbianismo, que seria a relação homossexual entre duas mulheres, é descrito como contrário à natureza. Observem que, à luz do texto bíblico, este comportamento ele é descrito como algo autodestrutivo, porque aqueles que ardem em luxúria recebem deste modo uma penalidade natural em seu próprio corpo quando entram em uma relação não aprovada por Deus.
E as consequências eternas, então, elas também sobrevirão. É importante notar que aquilo que os homens fazem, as suas atitudes contrárias à lei de Deus, os pecados sexuais cometidos, porque proibidos pelo Senhor, eles trarão consequências eternas. Vejam só, 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 11. 1 Coríntios 6, versículos de 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Por uma série de razões, essa passagem ela é importante para a nossa palestra hoje, neste segundo momento. Em primeiro lugar, porque quando consideramos como a homossexualidade é listada aqui, lidamos com a acusação comum de homofobia, que é uma palavra também hoje muito em voga por aqueles que defendem o politicamente correto. Notem que Paulo rejeita a homossexualidade de forma firme, com firmeza, mas ele não trata a homossexualidade como diferente de qualquer outro pecado, sejam pecados heterossexuais ou de natureza não sexual. Vejam só, a homossexualidade, segundo aqui o versículo de número 9, os versículos de número 9 e 10, é condenada em uma lista que inclui o adultério, que seria um pecado sexual na área heterossexual, e fornicação, que seria também um pecado na área heterossexual, ou seja, entre um homem e uma mulher antes do casamento, quando mantém relações sexuais. Mas também a avareza e a embriaguez são mencionadas aqui, como pecados relacionados e que não são diferentes, por exemplo, da prática homossexual. Além disso, a condenação do comportamento homossexual é de fato muito clara. Nós já vimos isso com base na ordem da criação. Nós estamos vendo isso agora como o juízo de Deus trazendo sofrimento para aqueles que vão pecar contra Deus e contra o seu próprio corpo e as suas consequências eternas também. A palavra traduzida como efeminado na língua grega, que é malakos, ela se refere ao homem que desempenha o papel feminino na relação sexual homossexual. Esse parceiro é o sujeito passivo, isto é, na língua grega, um katamito. O sodomita, que seria a palavrinha grega arsenokoites, de onde vem a palavra coito, é aquele que se deita com um homem como se fosse uma mulher. Então aqui, tanto aquele que recebe, como aquele que se entrega, como aquele que sofre ação, ou como aquele que pratica ação, são enquadrados em um tipo de pecado sexual que a palavra de Deus proíbe, porque contraria a ordem da criação, a forma como o Senhor criou o homem e criou a mulher. Então, veja que quando um homem pratica este pecado sexual, vivendo distante do arrependimento e fé, o catamitó, ele recebe, o sodomita concede. Não um bizarro período na cama apenas, mas antes disso, condenação eterna. Porque ele está caminhando longe da vontade de Deus. Agora, o que é importante notar é o seguinte: nós, por afirmarmos isso, somos condenados ou acusados de homofobia, e ainda que não aceitemos tal acusação, a forma como muitas vezes abordamos o assunto ou tratamos o tema, leva muitos a acreditarem que nós somos de fato preconceituosos ou homofóbicos. Porque muitas vezes nós falamos sobre o assunto, não o explicando corretamente, e esquecendo do que o apóstolo Paulo fala no versículo 11, o final da sessão. Paulo admite que tal procedimento pode ser perdoado e limpo pela graça de Jesus. Veja só, ele diz aos coríntios, olha, tais fostes alguns de vós.
A Escritura vai mostrar então que esta prática pecaminosa, relacionada até a outras práticas não sexuais mais pecaminosas, podem ser perdoadas e o pecador pode ser purificado e limpo se for alcançado pela graça maravilhosa de Cristo Jesus, por meio do seu santo evangelho. Quando a gente observa o Antigo Testamento, nós vamos perceber que ele é tão claro quanto o Novo a respeito desse assunto. E o que nos chama a atenção é a abertura quanto à sua linguagem. Vamos para Deuteronômio capítulo 23. Deuteronômio 23, quinto livro da Bíblia. Versículos 18 e 19. Deuteronômio 23, versículos 18 e 19. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto. Porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. A teu irmão não emprestarás, deixa-me ver aqui, é isso mesmo, não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. É interessante aqui que a nossa tradução, ela não detalha algo que, por exemplo, em outras traduções aparece da seguinte maneira. Vejam só. Diz que você não pode trazer à casa de Yahvé, teu Deus, o salário de uma prostituta, nem o pagamento de um cão, essa é a expressão utilizada, por algum voto, porque ambos são abomináveis ao Senhor teu Deus. Observem que aqui nós não temos apenas uma rejeição da sodomia, mas na relação daquilo que deveria ser feito acerca dos votos e do culto prestado ao Senhor, do que envolvia até mesmo o dinheiro e as relações que deveriam ser mantidas entre os homens. Notem que a rejeição feita pelo Senhor a esse tipo de oferta, ela era acompanhada de um desprezo do Deus da criação, que não fez o homem para que se prostituísse, vendendo o seu corpo ou praticando a sodomia. Veja que o preço de um sodomita é descrito como o preço de um cão. O versículo 18, ele não esclarece, ele não apresenta isso de uma forma tão clara, pelo menos na versão revista e atualizada, mas em outras versões há um destaque, há uma preocupação em mostrar que essa atitude, ela era uma atitude desprezível, assim como os cães, eles eram desprezíveis do reino de Israel. Você pode notar que entre os animais, você não vai perceber, por exemplo, um judeu tendo uma relação de amizade, de afetuosidade na criação de um animal doméstico como um cão, mas ele sempre é relacionado como um animal desprezível, um animal esquecido, um animal que o israelita não dava tanta preocupação. Essa é a razão provável, nós vamos notar, porque o apóstolo João, ele vai dizer a mesma coisa em Apocalipse capítulo 22. Vamos para lá. Vocês vão lembrar dessa passagem que diz que fora do reino celestial ficarão os cães. Apocalipse 22, versículo 15. Que cães são esses? A ideia, então, é esta da figura do sodomita, que nos reinos pagãos, à época da peregrinação e do estabelecimento do reino de Israel, se prostituíam cultualmente, ou seja, o culto pagão, ele tinha prostitutos e prostitutas cultuais. E a prostituição cultual, para agradar os falsos deuses e deusas dos pagãos, tanto poderia envolver uma relação heterossexual como uma relação homossexual. Veja que Apocalipse 22, versículo 15, diz então que fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros,
os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Percebam que essa passagem, comparando-se com as outras que nós vimos, também deixa claro que o desejo profundo de Deus, sempre ensinando ao seu povo, era de separar a homossexualidade do culto que o povo de Deus deveria prestar a ele, de forma ou segundo o ensino da própria Escritura. Então, veja que não é algo que nós vamos agora capturar da lei natural, mas a própria lei de Deus, ela vai apresentar e nos mostrar tais apontamentos. Na passagem de Deuteronômio, você vê a instrução que o Senhor deu aos israelitas, eles não deveriam receber oferta de uma prostituta, nem de um prostituto cultual, como oferta ao Senhor. E do mesmo modo, o sodomita não poderia apresentar essa oferta de modo que fosse aceita pelo povo de Deus. Por quê? Porque esse tipo de rendimento não seria aceitado pelo Senhor. Então você começa a observar o estabelecimento das relações na ordem da criação, o seu desenvolvimento por toda a Bíblia, as consequências agora apresentadas desta prática, trazendo penalidades e condenação eternas, e a lei de Deus sempre mostrando a forma como o povo de Deus deveria caminhar em obediência. Se nós tomamos o período dos reis, vamos para o segundo livro dos reis, segundo Reis, capítulo 23. Observem também outra passagem importante, que nos fala sobre reforma do culto ao Senhor, e por esta reforma, ou nesta reforma, você encontra o tratamento dessa questão. Como é que eles deveriam resolver o problema da prostituição cultual? Quando Israel se desviou do ensino da lei de Deus, essa importante separação entre o culto e a sodomia se perdeu. E quando nós olhamos as reformas, por exemplo, de Josias, rei, o grande rei, o grande reformador, o autor bíblico ele descreve da seguinte maneira, versículo de número 7, 23, versículo 7. Eu vou pegar a partir do versículo de número 6. Vejam só. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Agora notem o versículo 7. Também derribou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Na versão Almeida Corrigida Fiel, você tem a seguinte tradução. Também derrubou as casas dos sodomitas, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. De forma rápida, prontamente vemos que a palavra de Deus define a homossexualidade como pecado. Mas reconhece que é um pecado que alguns podem querer trazer para o culto ao Senhor. Esta associação, ela sempre ela é apresentada na Escritura, e a orientação bíblica é: não aceitem, rejeitem, não façam isso, não pratiquem. Uma concessão dessa forma ou dessa maneira é absolutamente proibida na Escritura Sagrada. Então hoje nós temos a novidade da nossa época, e notem, o homem sempre é o mesmo, e por isso ele sempre comete os mesmos pecados. Às vezes alguns se tornam mais evidentes, dependendo do tempo e do espaço em que nós vivemos, e da cultura em que estamos inseridos. Mas já era prática comum, quando o povo de Deus se afastava da sua lei, o que é que acontecia? O culto pagão, então, ele entrava com força, e com ele este tipo de relacionamento proibido, de prostituição cultual, inclusive de prática homossexual relacionada ao culto ao Senhor. O que é que nós temos hoje? Igrejas chamadas alternativas, que em nome do amor afirmam abraçar todo tipo de opção sexual em nome de Deus, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês já viram algumas reportagens, e elas são estranhas para nós, onde dois pastores homossexuais, eles estão casados, e eles dirigem uma igreja, e agora uma catedral foi fundada em São Paulo, se não me falha a memória. Já tinha um movimento, um trabalho no Rio de Janeiro, ele está se espalhando em algumas capitais do Brasil, onde
todas as pessoas, de todas as opções, elas são aceitas. E a Escritura claramente diz que não deveria ser esse o padrão estabelecido por Deus, mas eles fazem em nome de Deus. Parem e pensem um pouco comigo, o povo de Deus também fazia isso acreditando que estava adorando ao Senhor, juntamente com seus outros falsos deuses. Então, aqueles que vivem desse modo, como o apóstolo Paulo nos lembrou, claramente não herdarão o reino dos céus. Assim como o mentiroso, assim como o adúltero, assim como o embriagado, assim como o feiticeiro, como o idólatra. Porém, nós devemos ter cuidado quando analisamos essa questão. Antes da gente seguir adiante, nós precisamos observar que uma compreensão bíblica a respeito do pecado, em linhas gerais, é necessária para que nós possamos abordar este assunto de uma forma específica. Porque quando nós falamos sobre homossexualidade, uma afirmação, uma ideia que é muito comum em nosso tempo, entre muita gente e entre muitos cristãos, é que a capacidade ela vai limitar a nossa obrigação moral e ética. Deixa eu explicar um pouco melhor isso aí. A tendência hoje é definir o pecado quanto a se ele pode ou não ser evitado. E aí a conclusão é, se alguma coisa é inevitável, então presumimos que não há culpabilidade moral para essa pessoa. Não se pode atribuir culpa moral, porque ela não consegue evitar. Ela vai dizer então aquilo que tem sido a premissa de muita gente dentro e fora da igreja, que é compartilhar a razão por que os pesquisadores estão tão interessados em encontrar o chamado gene homossexual. Ela também explica porque a mídia reproduz qualquer progresso em tais pesquisas com tanta alegria, com tanto estardalhaço. Meu sogro costuma dizer sempre que ele está cansado de assistir os telejornais, porque em toda entrevista, eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas a grosso modo, nos telejornais que são abertos, TV aberta, você sempre tem alguém visivelmente de comportamento homossexual falando em nome dos homens. Falando alguma coisa ou dando alguma entrevista com um alarido, com estardalhaço, com grande alegria. E quando o assunto é esse, então é que você percebe muita ênfase. Então, a grande questão é, se fosse possível demonstrar que alguém nasce homossexual, então, se isso fosse possível, segundo eles, nós não poderíamos condená-lo por isso, porque é inevitável. Eu nasci assim, então não há como eu ser culpado moral e eticamente por ser homossexual. Só que, irmãos, esse pensamento que está em voga, que é tão comum, ele contrasta com o entendimento bíblico a respeito do que é pecado, que deve ser definido de acordo com os padrões da palavra de Deus. Abram comigo em 1 João capítulo 3. Aqui nós temos a definição até mesmo dos nossos catecismos sobre o que é pecado. 1 João capítulo de número 3, versículo de número 4. A Bíblia define o pecado deste modo, sem qualquer referência à capacidade do homem. Vejam só, a Bíblia define, segundo o apóstolo João, pecado como transgressão. Todo aquele, 1 João 3, versículo 4, que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é definido por aquilo que a lei de Deus diz que devemos fazer ou não fazer, e não por aquilo que achamos que somos capazes de fazer. Eu vou repetir, à luz da Escritura Sagrada, o pecado é definido por aquilo que a lei de Deus diz que eu posso fazer ou que eu não posso fazer, e não por aquilo que eu acho que sou capaz de fazer ou que não sou capaz de fazer. Segundo lugar, a Bíblia reconhece livremente que homens pecadores não têm a capacidade de fazer aquilo que é certo. A doutrina bíblica importante defendida por nós, reformados, é a doutrina da depravação total. O homem está morto em seus delitos e pecados. E antes de sermos alcançados pela graça de Deus, segundo Romanos capítulo 6, versículo 7, observem comigo, éramos escravos do pecado.
Romanos 6 nos lembra isso. Romanos 6, versículo 17, melhor falando. Romanos 6,17 diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Nós sabemos o que é um escravo. O escravo é alguém que está sob servidão. Nós sabemos que o escravo não tem vontade própria. E que o escravo, ele tinha que fazer aquilo que o seu senhor lhe ordenava fazer. Por isso o pecado não é definido pela inabilidade humana, mas antes pela lei de Deus. Então, a ideia de que o pecado, ele não pode ser definido assim, como muita gente diz, e por isso eu não posso ser condenado por algo que eu pratico, ele não tem encaixe naquilo que ensina a Escritura. A busca, portanto, pelo gene homossexual deve ser considerada irrelevante neste caso. Por quê? Porque o homem nasce em pecado, morto em seus delitos e pecados. O pecado é uma transgressão da lei de Deus, e é através da lei de Deus que os homens são ensinados quanto ao que devem fazer e o que não devem fazer. Isso também funciona para os pecados heterossexuais, do mesmo modo. Isso porque o pecado não é definido, repito, pela natureza do homem, mas por aquilo que é contrário à natureza de Deus e o seu caráter. Essa é a grande questão. Então, compreender, irmãos, este assunto, com base nestas considerações, é extremamente urgente para nós, como homens cristãos, porque dentre nós existem homens cristãos que lutam contra a tentação homossexual. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Homossexualidade é um pecado como qualquer outro. Na área sexual, sim, como outros pecados, onde homens que sentem desejo não por homens, mas por mulheres, também lutam diariamente. Tentações, as tentações do coração. E o primeiro passo para que um homem cristão que luta contra a tentação homossexual entender é que para libertar-se, ele precisa olhar novamente para a Escritura e perceber como ela é inflexível sobre este ponto. Não há liberdade para reinterpretar este assunto, não há liberdade para flexibilizar-se os padrões estabelecidos por Deus. Ainda que nos considerem homofóbicos, só porque simplesmente afirmamos a posição bíblica, não podemos deixar de fazê-la. E conversando ontem com o pastor Elienay à noite, nós estávamos percebendo como este assunto precisa ser tratado por nós. E ele lembrava que muitas vezes nós pastores falhamos ao não cumprirmos Efésios 4, que diz que nós devemos capacitar os santos para que se aperfeiçoem e façam isso com os outros. A instrução, então, o ensino que vocês estão recebendo aqui, deve ser utilizado para que este cuidado, ele aconteça na igreja de Deus. Para que os pais orientem os seus filhos, ensinando-os que a prática homossexual, a chamada homossexualidade, em todas as suas facetas ou desdobramentos, é contrária à lei do Senhor. Não é uma outra opção. E que não há liberdade para a reinterpretação dos padrões estabelecidos pelo Senhor. Então, captar, receber o ensino da palavra sobre a natureza da servidão do pecado, ou a servidão do homem ao pecado, é também importante a fim de prevenir o nosso desejo de muitas vezes realizarmos pequenos ajustes de conduta, pequenos acertos com respeito à nossa prática. Paulo diz aos Coríntios: tais fostes alguns de vós, claramente mostrando que um homem pode ser sim um ex-homossexual. Perdão e libertação, segundo a palavra de Deus, estão disponíveis por meio do Evangelho para todos os tipos de homens, incluindo todos os tipos de homossexuais. Nós precisamos falar abertamente sobre o assunto, exortando em amor os homens de Deus e também falando para aqueles cristãos que lutam contra essa tentação, que não tentem ajustar-se
aquilo que o mundo está tentando passar como algo normal, mas que é o nosso desafio tratar abertamente este assunto, mostrando que, conquanto existam diferentes tipos de homossexuais, a Escritura oferece diferentes soluções para homens em diferentes situações ou condições de vida. Quando homossexuais vêm a Cristo, eles precisam saber que a tentação homossexual ainda permanecerá após a conversão. Assim como nós, homens heterossexuais, que sentimos desejo por uma mulher, mesmo casados, podemos sentir tentações e precisamos lutar contra elas. Porque o Senhor não nos permite a poligamia, não nos permite ter mais de uma mulher, não nos permite cobiçar a mulher do próximo. Então, nós lembramos que homossexuais em várias condições são chamados por Cristo para aprender a pureza sexual em suas circunstâncias específicas de vida. E então algumas considerações aqui precisam ser feitas de forma prática. Eu gostaria de mencionar para vocês. Em primeiro lugar, quando nós trabalhamos com homossexuais, rapidamente se torna evidente que alguns deles foram efeminados. Isso pode acontecer de várias maneiras. Eles podem ter sido atraídos de alguma forma por homens mais velhos, podem ter sofrido abuso sexual quando crianças ou adolescentes. Muitas vezes nós pais precisamos ficar de olhos bem abertos. Esse tipo de situação acontece com pessoas muito próximas à família, que nós nem imaginamos. Esse caso não acontece apenas na igreja romana, nos escândalos relacionando padres e bispos, mas tem acontecido muito também em igrejas evangélicas. Abuso sexual de meninas e especificamente falando aqui de meninos. Os pais então precisam ter muito cuidado. E a referência que eles têm na casa ou em casa somos nós, homens. E aqui neste ambiente que nós procuramos então oferecer para prover treinamento, também deve ser um lugar para a gente treinar e exercitar esta prática. Então, alguns podem ter sido atraídos por homens bem no começo da vida, e outros, até onde se lembram, se viam diferentes. E isto pode ter sido o resultado da sua constituição física, da sua formação, ou dos dois fatos, não importa isso. O fato que permanece, como eles dizem, geralmente, alguém que já aconselhou homossexuais, ou já conversou com eles, ou tem alguém bem próximo que luta contra esse pecado, sempre vai dizer que nunca se sentiu atraído sexualmente por uma mulher. Que nunca isso passou por sua cabeça. E aqui nós temos duas questões que precisam ser levantadas. Uma é a falta de interesse por mulheres e a outra é o interesse proibido por homens. Com respeito à primeira questão, biblicamente falando, nós precisamos estabelecer que a norma é que um homem amadureça e se case com uma mulher. Mas, biblicamente falando, não esqueçamos, a Escritura não exige que um homem tenha interesse sexual por mulheres, mas proíbe que ele tenha interesse sexual por homens. Então, nenhuma lei, nós precisamos lembrar isso, está sendo quebrada quando tal interesse por mulheres não existe. Existe a opção para estes, que são pouquíssimos e raros, a Escritura chama de celibato. O homem decide-se então, se não tem interesse por mulheres, viver a sua vida servindo a Deus como um solteiro. Isso é possível. Então, sob tais circunstâncias, o que é que deve acontecer se alguém sofre tentação na área homossexual? Se ele não tem interesse por mulheres, ele deve resistir o interesse pecaminoso por outros homens, lutar contra toda a tentação, o interesse por eles, porque o Senhor da sua vida exige que ele sexualmente seja puro, em pensamentos, em atitudes, que um homem com tais tentações é como um homem com tentações heterossexuais, ou seja, aqueles que ainda não têm uma possibilidade imediata de casamento. Estou falando aqui para os adolescentes. O caminho de pureza
ou de buscar a pureza é semelhante. Por exemplo, um jovem, um adolescente que ainda não tem possibilidade de casar-se, vai sofrer tentações por uma mulher, de desejar uma mulher. O que ele deve fazer? Guardar-se, permanecer puro, preparar-se para um dia, então, poder casar com uma serva do Senhor. E aqueles que não têm, mas sofrem tentações na área homossexual? Eles são desafiados também, sendo cristãos aqui, eu estou me referindo, a caminharem ou trilharem o caminho da pureza. É difícil, é muito raro ouvirmos instruções a respeito deste assunto seguindo esse caminho. Geralmente, e eu vou ser bem franco aqui com vocês, aberto, a gente prega com muita violência e diz: os homossexuais não herdarão o reino dos céus, eles estão condenados, esta é uma prática absurda. Enfim, nós falamos tudo aquilo que é verdade, mas falta-nos nesta hora falar graciosamente o que o Evangelho oferece para homens nessa situação. Eu tive certa vez a oportunidade de aconselhar um jovem que lutava contra a homossexualidade. Ele já havia se envolvido com outro homem, filho de um pastor, e que ele mesmo lutava e não conseguia vencer, e disse: Deus me fez assim. Segundo Romanos 11, Deus me abandonou. Eu não tenho salvação. Esse era o sofrimento e a angústia dele, porque ele não conseguia ter desejo por mulheres, ainda que tentasse. Eu lembro que, primeiramente, eu não tive reação. Eu nunca tinha pego uma situação como essa, eu não sabia nem o que dizer. Isso revela o nosso despreparo em tratar questões como essa, porque é muito fácil você pegar simplesmente e dizer: olha, a Bíblia diz assim, olha, um homem não pode deitar com outro homem, isso é abominação. O Senhor está entregando esse homem às suas concupiscências, ao juízo. Homens assim não herdarão o reino de Deus. Mas e como nós tratamos isso quando o desejo desse homem, desse rapaz, desse jovem é sincero por libertação? Como é que nós vamos trilhar, como é que nós vamos caminhar com ele? Eu procurei então mostrar para ele que a lascívia é sempre proibida, que este não é o padrão de Deus, nem era para a vida dele, nem para a vida de nenhum homem, de que ele não poderia simplesmente agora colocar a culpa no Senhor, porque ele era responsável por seus atos, e ele precisava seguir aquilo que a Escritura diz para perseguir a pureza, para manter-se santo e fugir do pecado. Mas eu confesso a vocês, aquilo, lembro quando aconteceu, foi difícil. Para mim, você não conseguia imaginar que ele estava envolvido com esse pecado há tanto tempo, mas não tinha coragem de procurar ninguém, porque ele não sabia como é que ele seria até mesmo recepcionado pelo seu próprio pastor. Então, sendo verdade, irmãos, que tal homem não pode estar interessado sexualmente em uma mulher, então ele precisa chegar a compreender que a vontade de Deus para ele é o celibato. Se o interesse por outro homem é proibido na Escritura, é contrário à natureza, à ordem da criação, e ao mesmo tempo ele não sente atração por uma mulher, por um momento ele precisa buscar, esse é o caminho mais difícil, essa é a estrada mais difícil, mas ao menos tem a vantagem de ser clara e fácil de se compreender à luz da palavra de Deus. O único parceiro sexual lícito para ele seria uma mulher, mas se isso não é possível, ele então é desafiado a não ter nenhum parceiro sexual. E pais, conversem francamente com seus filhos diariamente sobre isso. Ele pode estar enfrentando esses problemas, e quando você for perceber, isso já será tarde demais. Eu lembro também de um colega meu, pastor, que enfrentou isso com uma filha, que luta, tendo criado e ensinado os caminhos do Senhor, agora, sendo já velha, ela optou por esse caminho, ela uniu-se a outra mulher. Isso está mais próximo de nós
do que podemos imaginar. E eu lembro que quando, anos atrás, aconselhei esse jovem, ele disse assim para mim: pastor, tem mais gente sofrendo isso nas igrejas evangélicas do que o senhor pode imaginar. Nós precisamos entender como anunciar essa mensagem de forma bíblica, segundo a lei de Deus, mas nós precisamos tratar, como a Escritura ensina, homens que também precisam de conselhos, de apoio, de encorajamento e de acompanhamento numa situação tão difícil. Difícil de se aceitar, porque no tempo que nós vivemos hoje, as pessoas querem satisfação rápida e acham que assim, porque tem o direito de ter o seu orgasmo e de ter sua satisfação sexual, ele vai ser tolhido, porque ele não pode fazer isso. É difícil, mas a verdade é que se ele não foi feito assim, ele então não pode tomar esse caminho, porque ele é contrário à lei do Senhor. Porém, há outro tipo de homossexual. Eu me refiro ao homem que tem sido homossexual na prática, que aprendeu todos os tipos maus, aprendeu todos os maus hábitos sexuais nessa área, mas ele ainda não chegou às últimas consequências. E esta condição ela pode ter chegado a ele de diversas maneiras. Ele pode ter ficado confuso em uma aula sobre sexo durante a adolescência. Eu pergunto, você confere o que o seu filho aprende na escola? Você conversa com ele sobre isso? Boa parte dos professores hoje que ensinam são homossexuais nas escolas. Você acompanha isso? Você tem ensinado seu filho a fazer distinção? Pode ter sido um momento de confusão que acontece às vezes com muitos garotos. Ele pode ter sido, repito, seduzido por alguém. Ele pode ter aderido à prática homossexual por curiosidade sexual e por aí vai. Mas vejam que quando nós olhamos à luz da Bíblia, porque o homem é pecador, o problema central aqui sempre será o da preguiça sexual. O que isso quer dizer? Douglas Wilson, em seu livro Fidelidade, ele vai dizer assim: é quando o homem ele quer uma satisfação mais rápida. Porque uma mulher, segundo Wilson, não responde sexualmente do mesmo modo que um homem. Outro homem, por sua vez, responde exatamente do mesmo modo. É rápido. Por isso que hoje nós estamos percebendo que, além da homossexualidade que está tão em voga, existe agora a bissexualidade sendo comumente lançada pela mídia, lançada nas universidades, desde cedo nas escolas. De que maneira? Para o homem, o importante é ter rápida satisfação sexual. Isso pode ser com o homem e pode ser com a mulher. Eu só quero ter o meu orgasmo. Eu só quero ter a minha satisfação. Então, homem e mulher, à luz da Bíblia, nós sabemos disso, são completamente diferentes na área sexual, embora complementares. Aprender como eles podem complementar um ao outro exige trabalho. Os homens mais velhos aqui, já casados, sabem do que eu estou dizendo. Exige investimento do homem em amor, tempo, cuidado, dinheiro, compromisso, trabalho, disciplina. Sem deixar de dizer que muita prática na cama. Por quê? Porque quando você casa, e os jovens solteiros, é importante que ouçam a respeito disso, educação sexual à luz da Bíblia, sem medo de falar aquilo que muitas vezes vocês sabem e recebem de forma totalmente distorcida. Quando casamos, nós vamos começar a entender que as coisas não funcionam com a nossa esposa como funcionam com a gente. E aí nós queremos tudo rapidamente, imediatamente, mas com a mulher não é assim. Você não disse uma palavra de amor, não mandou um coraçãozinho durante a semana pelo WhatsApp, mas à noite você quer que ela te satisfaça na cama. Com ela não funciona assim. Com a mulher, a satisfação ela é mais demorada, ela requer maior investimento. E o que é que tem acontecido hoje? Quando o homem se cansa e não quer fazer isso,
ele vai procurar satisfação em outra área. Ou ele envereda pelos caminhos propostos pelo mundo, ou ele vai procurar uma mulher que não é uma mulher, faz de conta que é, porque você vai pagar dinheiro por ela. Ou vai acontecer o que tem sido muito comum hoje, infelizmente, com a popularização da pornografia através das redes sociais, onde um menor de idade basta apenas dizer e mentir que tem 18 anos. E fazendo aqui uma comparação, eu lembro que falava tanto sobre isso quando o Facebook foi criado. Antigamente era só com 18 anos. Depois com 16 anos. Hoje são 13. E agora eu estou dando os parabéns aos rapazes que viraram homens, mas está lá a idade deles. O cara completou 18, mas está lá 26 anos. Aí eu digo, rapaz, eu ainda perturbo. Eu não pensei que você era tão velho assim, porque antes ele mentiu a idade para poder entrar em algo que era proibido. E a pergunta é, o que é que o impede de, por vezes, dizer, você tem 18, tem certeza que você quer entrar nisso? E você diz, tenho. E aí você pode, então, buscar outra válvula de escape que tem escravizado tanta gente, rapazes e homens, que é a pornografia. Por quê? Porque na cama, e aí cito novamente Wilson, homem e mulher são duas notas musicais diferentes. E é tarefa deles chegar à harmonia juntos. Homem é totalmente o contrário da mulher, a mulher é totalmente o contrário do homem, entretanto, o objetivo é que as notas se misturem. É muito mais rápido algo em uníssono. Não existe trabalho, não existe ensaio, não existe preparação, mas na relação sexual, o uníssono é proibido por Deus. Não pode homem com homem, não pode mulher com mulher. Mas as notas diferentes, homem e mulher, precisam ser construídas, valorizadas, até que se alcance uma belíssima harmonia. É difícil cantar em harmonia, mas é fácil cantar em uníssono. E aí um homem preguiçoso sexualmente, ele só quer um parceiro que seja simplesmente como ele, que seja rápido, que seja intenso, que seja apenas um momento de gratificação instantânea. Você já deve ter tido problemas com masturbação. Todos os homens já enfrentaram isso, alguns lutam contra isso. E você sabe como é rápida a sua finalização, ela é instantânea. E aí você lembra como é errado esse tipo de satisfação, porque Deus não fez você homem, sexualmente falando, para esse tipo de situação. Certa vez, em uma palestra para jovens, eu lembro, trabalhava com o Dr. Augusto Nicodemos, e aí um jovem fez uma pergunta lá, daquelas inusitadas, né? Mas o pastor falou e mostrou por que a masturbação não glorificava a Deus. E o garoto disse assim, mas pastor, e se eu fizer isso? Veja só, não estou pensando em outra mulher, mas eu estou pensando na criação, nas estrelas e tal. Aí o pastor Augusto, daquele jeitão, pegou na barra assim e disse, meu filho, você se masturba pensando na perna de uma cadeira? Faça-me o favor, você não vai pensar isso. Você sempre vai desejar aquilo que você quer. Você vai fantasiar isso. Então, isso envolve preguiça sexual. Envolve o desejo de uma satisfação rápida que não requer investimentos. E mais uma vez eu falo e digo em nome do Senhor Jesus, à luz da palavra de Deus, invistam em seus filhos aqui para que exercitem verdadeira masculinidade bíblica, assim como vocês, amadurecendo para que, tornando-se homens, casem-se no Senhor. Porque às vezes nós temos rapazes já bem desenvolvidos e bem encaminhados, mas por que demoram tanto? Eu vejo lá em nossa igreja as meninas envelhecem. Às vezes eu termino de pregar e falo sobre isso e sou enfático. Uma vez eu disse, eu estou fazendo mais funerais, eu não estou fazendo casamento. Chegou um genuflexório novo lá na igreja, eu já disse logo aos cabras lá, eu quero ver quem é que vai ajoelhar primeiro aqui com uma menina. Aí ele, pastor, que é isso? Pastor? Aí sai logo, foge. Mas quando termina o sermão, as meninas vêm e dizem assim, ô pastor, que Deus o abençoe. Eu oro tanto por isso, que esses meninos sejam despertados.
Porque a realidade é que nós, homens, sempre somos preguiçosos e vagarosos. E sempre queremos tudo rápido. É o nosso desejo por satisfação. E nesse caso perigoso, que envolve o pecado homossexual, não importa para ele o que vai fazer ou a forma como vai fazer, mas chegar rapidamente à sua satisfação. Então, quando um homem se dirige às práticas homossexuais em razão de tais fatores que mencionei, seu problema envolverá falta de domínio próprio e aquilo que ele realmente precisa aprender é a ser disciplinado sexualmente, a exercitar a disciplina sexual, seguindo a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Então, uma vez que o problema reside na falta de disciplina e orientação bíblicas para seus interesses sexuais, eu lembro que quando estava prestes a casar, um presbítero da igreja chegou para mim nas últimas para conversar comigo sobre o assunto. Eu não tive uma orientação sexual correta em casa. Eu lembro que eu tinha medo do meu pai, porque ele chegava para mim, para o meu irmão mais velho, e dizia assim: olha, está chegando a idade, eu vou levar vocês para o cabaré, é lá que vocês vão ser homens. Eu tinha medo, graças a Deus não aconteceu. Porque a visão do meu pai distorcida, sem Deus, é que eu ia virar homem quando eu fosse iniciado por uma prostituta. E às vezes nós, pais cristãos, não sentamos para conversar com os nossos filhos. Eu lembro que o presbítero na época chegou para mim e só fez assim: olha, você sabe que você vai casar, né? Olha, você sabe que é a filha do pastor, né? Você tem que ter cuidado, viu? E ele não disse o que eu tenho que fazer. Ele poderia ser mais aberto, um homem mais velho para mim. Era como um pai. Então digo, olha, é assim, 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 cuidado. Você vai perceber que não é como você. Esqueça que não é como filme nem novela, fuja disso. Infelizmente, esse tipo de orientação precisa ser dado mais claramente por nós, homens mais velhos. E eu digo isso para vocês, senhores. Ao observarem um jovem que chega na igreja, seus pais não são cristãos, temos a obrigação de fazer esse trabalho de mentoria, de acompanhá-lo, de ajudá-lo. Porque à medida em que a demanda cresce, o que é que nós percebemos? Os pastores não conseguem fazer tudo e falham. Eu não tenho como atender todo mundo. Nenhum pastor tem. Mas homens capacitados e treinados podem fazê-lo. E certamente vamos tratar e vamos enfrentar problemas como esses. Então, disciplina, orientação bíblica a respeito dos interesses sexuais. E quando nós fazemos isso, nós então devemos procurar, pela graça de Deus, criar raízes na vida deste jovem, deste menino, futuro homem, para que ele possa buscar um casamento fiel com uma mulher e para que isso se torne uma opção real e bíblica. Então, até o momento nós vimos que a Bíblia ensina ser homossexualidade um pecado e que aqueles que vivem em tal pecado estão excluídos do reino de Deus. Mas muitos são tentados a pôr de lado o ensino da Bíblia sobre esse assunto porque já ouviram que a Bíblia exige, e esta é uma parte importante a ser tratada, a pena de morte para a homossexualidade. E certamente tal coisa não pode ser aceita para nós aqui no mundo moderno. No Antigo Testamento nós vemos como Deus exigiu a supressão das várias formas de sodomia no reino de Israel. E o problema foi causado pela sodomia que perdeu o controle no reino. Entre os cananitas já era algo descontrolado e o povo habitando na terra dos cananitas precisava se cuidar. Aqui é importante lembrar o seguinte: eu não sei se você já leu a história de um dos filhos de Noé, aquele que descobriu a sua nudez. Cão. Fora ficam os cães. Ou Cã, descendente, ou o primeiro da descendência cananita, os habitantes de Canaã. Descobrir a nudez ali foi muito mais do que ver o seu pai pelado. Você já deve ter tomado banho com seu filho, ambos pelados. O problema não era esse. Inclusive hoje a cultura do nosso tempo diz assim: olha, para você deixar bem confortável a mulher, ensina seu filho a fazer xixi sentado no vaso. Olha só que confusão. Contrariando aquilo que realmente a Escritura diz. E o homem sempre fez xixi em pé.
O que você deveria ensinar é que após completar a sua necessidade fisiológica, limpe se melar a tampa, se melar o vaso, seja higiênico, limpo. Mas o caminho tem sido trilhado assim, tem sido lançado assim. E eu lembro aos irmãos que o problema não foi porque Cã viu seu pai nu na tenda. Mas a sugestão hebraica, e muitos hebraístas apontam para esse caminho, a punição tão severa, a maldição de Noé para o seu filho é que ele olhou para o seu pai com intenções impuras, sexualmente falando. O que é provável é que ele desejou o seu pai sexualmente, o seu pai havia pecado porque, ao invés de celebrar a nova criação pós-diluviana com o vinho, fruto da uva que o Senhor permitiu, ele se excedeu e o pecado está em sua embriaguez. E aí então Cã viu uma oportunidade de abusar de seu pai. Ao chamar os seus irmãos, eles não concordaram com isso. E eis a razão por que, ao despertar, Noé ficou sabendo de tudo aquilo e ele então foi amaldiçoado. A prática então dos cananitas se tornou comum. O povo que habitava nessas terras, por exemplo, você toma comigo 1 Reis 14, de 23 a 24. Observem comigo, por favor. Não se preocupem, estamos caminhando já para o desfecho. Mas essa parte aqui é importante também. Analisar a homossexualidade à luz da severidade da lei de Deus. 1 Reis 14. – 23 e 24. Quando fala do reinado de Roboão em Judá, ele fez o que era mal perante o Senhor, versículo 22, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo mais do que fizeram seus pais. Aí os versículos 23 e 24 mencionam esses pecados. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Aí vejam só, havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Então, já estava fora de controle a prática sodomita entre os cananitas. Material antigo, os documentos antigos encontrados a respeito de outros povos daquela região descrevem que este tipo de prática era comum. Os sodomitas na terra estavam levando adiante uma longa tradição sexual praticada antes deles pelos descendentes de Cã. Deus não somente então proibiu a atividade, mas também designou a penalidade para ela. Eu vou citar aqui para vocês aquela passagem conhecida de Levítico 18. Levítico 18, 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. E alguns capítulos depois, a exigência é grave. Versículo 20 de Levítico, capítulo 20, versículo 13 de Levítico diz: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, o seu sangue cairá sobre eles. No mínimo, irmãos, então, as passagens bíblicas nos mostram aqui quão sério é este pecado aos olhos do Senhor. Agora, ao mesmo tempo, notem que alguns tomam esta exigência bíblica como mandatória de todas as formas de homossexualidade para que recebam a pena de morte. Mas se nós observarmos a Escritura em sua revelação e desenvolvimento, nós notamos que o significado da lei aponta mais para uma realidade que não deveria ser somente essa. O que é que eu quero dizer com isso? Séculos mais tarde você vai encontrar um rei chamado Asa. Vejam aí 1 Reis 15. Observem. Asa também reinou em Judá. No versículo de número 11 diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Aí, no versículo 12 diz: porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Então, Asa é descrito aqui como um homem que fez o que era certo, reto, justo diante do Senhor,
mas ele não executou os sodomitas, ele os expulsou, os baniu. Olha, aqui não é lugar para tal prática. Vão embora. Não poluam a terra com esta prática rejeitada pelo Senhor. Notem que quando nós olhamos um pouco tempo depois, capítulo 22 do 1º Reis, outro rei, Josafá, fez a mesma coisa e ele foi um rei piedoso. 1º Reis 22, versículo 47, diz assim: também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Josafá, ele foi um rei piedoso e seu tratamento para os sodomitas não foi a pena capital, mas o exterminar aqui envolve o exilar. Ele também fez a mesma coisa que Josias fez. Ele expulsou, exilou aqueles homens. Então, como é que nós podemos reconciliar Levítico 20 com as duas possibilidades aqui consideradas, apresentadas, de que 2 reis piedosos não executaram os sodomitas, mas os baniram da terra? Fazendo isso, baniram suas práticas, ou seja, não permitiram que elas continuassem firmes. A primeira consideração é que a lei aqui de Deus está fixando uma penalidade máxima permitida, não a penalidade mínima. Em outras palavras, você vai encontrar a Bíblia exigindo a supressão da prática homossexual, e entre as ferramentas possíveis, a máxima seria a pena capital, ou a pena de morte. Mas segundo o exemplo de Josias e Josafá, ou de Asa e Josafá, o banimento, o exílio, também poderia ser possível. Então notem que naquela época a morte não era necessariamente uma punição injusta, mas punições legais mais leves também existiam. E tinha uma aprovação da Escritura, senão não estaria escrito que aqueles homens fizeram o que era reto perante o Senhor. Então, o que é que nós observamos aqui? E para a gente concluir, nós cristãos hoje, modernos, nos encontramos também rodeados de uma cultura sodomita. É fato. Nós não podemos negar essa realidade. Isto tem acontecido em parte porque não temos estudado o que a Bíblia ensina, ou tendo estudado o que a Bíblia ensina, não estamos dispostos a aceitar o seu ensinamento. Então, quer estejamos considerando o problema da sodomia no nível pessoal ou no nível civil, não chegaremos à sabedoria nas questões sexuais a menos que entendamos que Deus não aprova a prática homossexual e que temer ao Senhor, segundo a Bíblia, é odiar aquilo que Ele odeia. É rejeitar aquilo que Ele rejeita. Eu tenho exemplos que poderíamos também trabalhar, o tempo é exíguo. Sodoma e Gomorra, Judas cita, Pedro também, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Nós sabemos onde este fogo indomável, desenfreado do pecado do nosso coração poderá nos levar. O que é que nós devemos fazer? Lembra aos irmãos, tratar desse tema com muita seriedade. Eu acho que nós temos a oportunidade aqui de falar hoje, e mesmo que o assunto seja difícil, as palavras sejam fortes, ninguém aqui fez piada, como o pastor Ronaldo falou, ninguém aqui fez chacota, ninguém aqui fez brincadeira com algo que deveria provocar tristeza em nossa alma. Eu fico extremamente triste quando vejo, às vezes, rapazes andando de mãos dadas. E você sabe que aquelas mãos dadas não são semelhantes àquelas que vemos em outras regiões, no Oriente, por exemplo, em 2 homens caminhando assim, ou de um pai caminhando com o filho, ou de um irmão com o irmão. Mas são 2 rapazes, imagem e semelhança de Deus, que estão negando isso, porque estão procurando satisfação para os seus desejos pecaminosos, fazendo algo contrário à ordem da criação, contrário à lei de Deus.
como reagir a isso tudo? Nós precisamos ter coragem de dizer aquilo que a Escritura ensina e que deve ser o pensamento do cristão. Não podemos ter medo de falar. Para esse jornal, eu aceitei e topei falar qual é a posição cristã conservadora sobre a homossexualidade. E disse claramente, o pensamento cristão conservador faz oposição à prática homossexual. Mas eu também completei dizendo que nós somos acusados injustamente de homofobia, porque ninguém prega ódio contra os homossexuais. Eu me refiro aos cristãos bíblicos. Eu ainda não vi nenhum cristão, pelo menos dos que eu conheço, dos que eu acompanho, ter criado um grupo ou saído para bater e espancar homossexuais. Infelizmente, a maioria dos crimes que acontecem entre eles de forma triste são passionais ou praticados por homens violentos que não têm nenhum temor ao Senhor, não são crentes. A sociedade do nosso tempo vai tentar dizer que pensar assim é pensar como os homens machistas, os homens opressores e dominadores. Esse nunca foi o ensino cristão. Eu olho para a Bíblia e vejo um ensinamento totalmente oposto. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Sacrifício, serviço, amor. Eu vejo a Escritura nos convidando a amarmos uns aos outros, como o Senhor nos amou em Cristo. De modo que a coragem para falar a verdade, ela precisa ser fiel ao que o Evangelho diz. Há esperança sim para aqueles que lutam contra o pecado da homossexualidade. Alguns homens cristãos viveram e caminharam em infidelidade para com as suas esposas, mas quando foram salvos e libertos, mudaram de vida. A Escritura diz que o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, também tem poder para salvar um homem e libertá-lo desta prática e dar-lhe nova vida. E a igreja precisa saber como tratá-la, ou como tratá-lo. Eu encerro citando um evento interessante que aconteceu certa vez comigo. Na igreja faleceu uma irmã querida, já idosa, e a igreja já estava cheia. Eu estava recebendo as pessoas na porta para realizar a sua cerimônia fúnebre, e entrou então um homem travestido de mulher, um travesti como nós chamamos. Eu percebi que ele estava um pouco receoso de entrar. Eu sabia quem ele era. A estranheza que causa quando você vê uma pessoa assim é visível. Mas ele era amigo dela, vizinho dela. Ele disse: é aqui que vai ser realizado o funeral da senhora? Eu disse: sim. Ele disse: o senhor é o pastor? Eu estava vestido a caráter. Eu disse: sou. Tem algum problema se eu entrar aqui? Eu disse: não. Aquele homem entrou, sentou e ouviu o que o Evangelho diz sobre ressurreição e vida, sobre verdadeira liberdade em Cristo, que salva o homem dos seus pecados e o conduz para o céu. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele entrou numa igreja protestante e teve a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. Nós somos desafiados, irmãos, a lembrarmos quando tratamos deste assunto. Eu desafio os irmãos a se aprofundarem mais, a estudarem mais. Nós pastores somos desafiados e presbíteros, porque os tempos são outros e nós estamos recebendo pessoas assim, hoje, muito mais do que antes. Que quando mostrarmos toda essa realidade dura, terrível, de alguém que vive dessa forma, não esquecermos das palavras finais de Paulo ao escrever a ex-homossexuais membros da igreja em Corinto: tais fostes alguns de vós, mas vocês foram lavados, vocês foram purificados pelo sangue de Cristo Jesus.
Vamos orar. Senhor, concede-nos graça para recebermos tudo aquilo que vimos em Tua Palavra, ao trabalharmos um tema tão delicado, tão difícil, mas urgente para o nosso tempo. Porque ao ensinarmos a Escritura, ao pregarmos o Evangelho, precisamos mostrar aos homens que estes devem viver segundo o Teu caráter, segundo a Tua lei. Tem misericórdia, Senhor, de nós, livrando das nossas tentações. Aqueles que são heterossexuais, que nunca passou por sua mente, ou que nunca desejou um outro homem, mas que luta contra a tentação, às vezes, de desejar uma outra mulher, aquela que não é sua. Fortalece, Senhor, a cada um dos Teus servos. E ajuda-nos, ó Senhor, a caminharmos em pureza de coração. E aqueles, ó Senhor, irmãos nossos, que lutam contra o desejo proibido, pervertido, de querer um outro homem para si, preserva-os, ó Senhor, e que a Tua palavra que os desafia nesta manhã opere em seus corações, para que encontrem em Cristo perdão, purificação, restauração, para que caminhem em obediência e que creiam que, vivendo pela graça no poder do Teu Evangelho, serão mais que vencedores. Livra-os, ó Senhor, das tentações. Assim como nós também oramos por nossos filhos, ó Senhor, os nossos meninos, que nós pais, pastores, presbíteros, homens de Deus, possamos lembrar sempre deles em nossas orações e buscar neste aperfeiçoamento, treinamento, ajudarmos uns aos outros, para que os nossos filhos não caiam nesta cilada. Busquemos protegê-los daqueles que podem tentar abusar deles, usá-los, desviá-los da intenção do Senhor para a vida de um homem. E fortalece, Senhor, os pais que porventura tenham sofrido e lutado porque os seus filhos estão envolvidos com a prática homossexual. Ajuda-os e fortalece o Senhor, e que eles possam encontrar graça e força no poder do Teu Espírito, e que a Tua palavra, que é poderosa, venha operar em seus corações, trazendo mudança, conversão, libertação. Em um mundo onde o politicamente correto é aceitar tais posturas, ajuda-nos, ó Senhor, a sermos fortes e a afirmarmos o que a Tua palavra diz como homens de Deus, a verdadeira masculinidade, que não se resume em um machismo antibíblico, ignorante, bruto, violento, mas de homens firmes, crentes, que amam o Senhor e que estão dispostos a derramar até mesmo o seu próprio sangue pelo Rei. É no nome dele que nós oramos e pedimos isto. Amém.